Atualmente existe uma complexa dinâmica geopolítica entre Irã, Rússia, Armênia e Azerbaijão, vamos incluir nesse pacote. O que é que ocorre? O Irã recentemente avisou para a Rússia não se meter nas questões da Armênia. E o que quer dizer tudo isso? Porque está tão confuso. Até que ponto o Irã ele está alinhado, né? Aliado e alinhado com a Rússia? Isso que nós vamos ver agora neste vídeo. Vê só, o que acontece? É sabedor, né? Você deve saber com certeza que a Rússia e o Irã compartilham uma série de questões importantes e relevantes quanto à questão de militar, tá? De ajuda militar no sentido de compra de equipamentos militares. Principalmente os russos que compram em grande quantidade a tecnologia do Shahed, né? Do drone específico que tem ajudado bastante, inclusive no conflito com a Ucrânia. E outros tipos de equipamentos e tudo mais, né? Como existem sanções entre... Irã sofre sanções dos mais diversos, né, no mundo. A Rússia também, então, de certa forma, um une-se ao outro. Qual é a grande questão aqui que entra na jogada? Nós precisamos entender primeiro. Então, existe essa relação entre Irã e Rússia, tá? Existe essa aproximação que eu estou trazendo. Existem outras cooperações ligadas a petróleo, a gás também. Teve uma aproximação muito forte nas questões da Síria, tá? No tempo de Bashar al-Assad. Os dois países tinham algo em comum, que foram praticamente expulsos, né, dessa região da Síria. E aí onde começa então a questão das tensões recentes entre eles. O que é que ocorre? Apesar dessa cooperação, há pontos divergentes. O Irã tem expressado preocupação com a presença militar russa no Cáucaso, que é essa região aqui, ó, deixa eu só deixar bem claro, até porque a Rússia, de certa forma, pertence, né, tem parte dela no Cáucaso. Mas o Cáucaso é essa região que tem Armênia, Azerbaijão, Geórgia, e temos outros agrupamentos, oblastes ou federações que pertencem à Rússia, tá? E que fazem parte do chamado Cáucaso, só para deixar bem claro aqui. E aí o que acontece? Especificamente na Armênia e Azerbaijão houve um conflito lá atrás, em 2020, o conflito chamado Nagorno-Karabakh. O que ocorre? Existe uma região dentro do Azerbaijão com maioria armênia, tá? Então dentro dessa região existe uma maioria armênia. Existia, né? Também boa parte do pessoal foi para a Armênia. E o Irã vê a região como parte de sua esfera de influência, até por fazer fronteiras. Se você observar bem aqui, ó, aqui é o Irã, ó, isso aqui, esse verdinho, acho que isso é o verde, sei lá que cor é essa. Eu mesmo coloquei a cor, eu não sei que cor é essa. Aqui está o Irã, Azerbaijão aqui e Armênia logo aqui, né? Do lado nós temos Turquia, Geórgia e acima nós temos a Rússia, tá? E aí o que acontece? Essa é uma região extremamente complexa, nesse sentido que eu estou dizendo. Por quê? Nessa confusão Nagorno-Karabakh, a Armênia esperava a ajuda russa. E os russos meio que se omitiram, tá? Inclusive depois a Armênia descobriu que os russos, de certa forma, ajudaram o Azerbaijão nesse processo aqui, tá? Essa questão aqui em Nagorno-Karabakh, que é uma região aqui dentro do Azerbaijão. Lembrando que o Azerbaijão tem uma outra parte do território dele, né, que separa da Armênia, só para deixar aqui bem mais claro. Aí vem a situação da Armênia, como eu trouxe essa questão, né, de ter descoberto que os russos meio que foram para o lado do Azerbaijão, e a Rússia tem sido... Porque normalmente a Rússia era parceira da Armênia. A Armênia é membro ou era membro da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, OTSC, que é liderada pela Rússia. Só que como a Rússia não interveio como os armênios esperavam, a situação foi ficando mais tensa, tá? Houve uma tensão maior. E de qualquer forma, o Irã, então, se aproximou da Armênia. Já havia uma aproximação e se aproximou um pouco mais. Outro fato interessante, daqui a pouco eu digo por quê. Outro fato interessante é que entra a Turquia daqui a pouco, tá na jogada. Já eu falo sobre a Turquia, nesse entrelaçamento. Mas continuando, então, Irã e Armênia, o que ocorre?
O Irã tem uma grande população azeri, né? Ou seja, etnicamente falando, próximo ao Azerbaijão, na fronteira com o Azerbaijão ali. E compartilha uma longa fronteira com a Armênia. Uma longa não, um pequeno trecho, digamos assim, né? É longa, depende do contexto, é mais longa com o Azerbaijão. O governo iraniano, ele teme que a instabilidade no Cáucaso, tá, possa afetar sua segurança, né, segurança do país, né, do Irã, especialmente se houver um aumento de presença turca ou até israelense. Acreditem ou não, tem chance até de Israel se meter nessa jogada por aqui. O inimigo do meu inimigo é meu amigo e coisas do tipo funcionam, tá? E a Turquia e Israel já se juntaram na Síria e já deu, entre aspas, uma pisa no Irã, indiretamente. E diretamente também, né? Dependendo. Então já, apesar de Erdogan bravejar isso, aquilo, outro contra Israel em algumas circunstâncias, né? Contra Netanyahu principalmente, são aliados no final das contas, tá? Então, o Irã não quer muito barulho aqui na região. E a Rússia se metendo aí, Irã fica dizendo, olha, não te mete, deixa eles se resolverem, deixa eles se acalmando, vamos tentar resolver aqui na diplomacia, tá? E aí onde começa a entrar a questão. A advertência do Irã à Rússia, né, recentemente, vai alertar, está se alertando toda uma tensão que pode, inclusive, ser escalada, pode aumentar, tudo vai depender de como a Rússia vai responder. Muita coisa acontece de bastidores que não imaginamos, tá? Porque imagina só, a grande preocupação iraniana, ó, tá aqui. Deixa eu tirar mais um zoom, só para você entender. Ó. Tudo isso aqui é Irã. Então, aqui ao norte, o Irã então, faz fronteira aqui do lado com o Iraque, né? Aqui abaixo com o Iraque. Essa fronteira todinha aqui com a Turquia. Aí esse pedaço, um pedaço com o próprio Azerbaijão e a Armênia, e um outro grande pedaço com o Azerbaijão. Então há toda uma conexão aqui que existe entre eles. E tem, como eu falei, populações azeri dentro do Irã. Então, de uma certa forma, o Irã não quer nem se meter com o Azerbaijão, nem se meter com a Armênia, apesar de ter uma aproximação um pouquinho maior, acredita ou não, com a Armênia, em algumas circunstâncias, que é paz. Mas aí os russos estão influenciando aqui, sim, tá? Porque ainda existe um outro fator interessante que é o seguinte: o Irã termina utilizando-se da Armênia para chegar até via Geórgia, tá? E vir para o Mar Negro, do Mar Negro passar as embarcações por aqui, ó, por todo esse estreito aqui, chegar no Mediterrâneo e ir embora. Então muita mercadoria, muita coisa chega de forma meio que clandestina para a Geórgia, tá? De outros países e tudo mais. E a Geórgia então escoa esses contrabandos via Armênia até chegar aqui no Irã. Já que o Irã tem essa problemática, essa região aqui do Irã, do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã, é muito vigiado. Então ficam muito de olho no que está acontecendo aqui. Já nessa outra região, né, que tem que andar um pouquinho por terra, é mais fácil. Até, inclusive, algumas movimentações que ocorrem via... Não sei como é que está agora essa questão do equipamento, se o Irã está escoando via Turcomenistão, Uzbequistão, até chegar, né, Cazaquistão e chegar até Ekaterimburgo, por exemplo, de Ekaterimburgo vir para Moscou, Kazan, outras áreas, que são os equipamentos militares, né, que há uma troca. Não sei se é esse caminho longo ou se está seguindo esse caminho mais curtinho via Armênia ou Azerbaijão até esse processo de escoamento. O fato então, mas de qualquer forma, Irã está pedindo, olha, Rússia, fica na tua, porque eu preciso dessa região em paz. Eu preciso tudo calmo, porque eu não quero acordar a Turquia e nem tampouco eu quero acordar Israel, porque eles já se meteram na Síria e deu errado para mim e para tu, Rússia. É quase isso, de forma resumida, que tem ocorrido e o Irã está evitando ao máximo.